então para quem está em casa assistindo. A gente está aqui com dois engenheiros, eles trabalham na área de engenharia de riscos. A gente está com, né, cada um trabalha em uma empresa. Tem o Gordon Freeman, ele trabalha numa empresa, Lambda, consultoria. Ele desenvolveu um grande projeto numa usina, ele está falando um pouco sobre a aplicação dele, sobre a atividade dele. E tem o Mário Gross, que trabalha na Nintendo, e ele veio aqui comentar para a gente sobre um dos maiores projetos que ele já trabalhou. Então, gostaria de voltar aqui a nossa apresentação. E é o seguinte, no começo vocês comentaram um pouco sobre algumas definições e o que seria justamente essa análise de risco, o que ela significa. E daí vocês também comentaram sobre planejamento, análises quantitativa, levantamento de riscos. E, bom, então é o seguinte, pelo que eu entendi, essa parte foi uma primeira parte que vocês geralmente desenvolvem pré-projeto, ou se de repente, né, se tiver alguma evolução no projeto, para vocês trabalham nessa área, mas agora pelo que eu entendi, então essa segunda parte a gente vai para atividade depois que o projeto está sendo lançado. Isso, então eu gostaria, Gordon, então, só um pouquinho só antes da gente começar, vocês gostariam de tomar alguma coisa? Qualquer bebida, não? Vinho, Alex, faz Estou no direito. Então vamos lá. Bom, então Gordon, você poderia comentar alguma coisa pra gente com relação a isso aí? Durante a etapa do projeto, agora a gente começa a tratar já os riscos com muito mais afixo para que eles não ocorram durante essa etapa e também na etapa posterior, né, da conclusão do projeto. Seriam as respostas aos riscos. Né? Então essas respostas aos riscos, como que a gente vai tratar? Por exemplo, um risco econômico. Né? A gente tem que estudar o que causa ele e justamente tentar dar a tratativa específica. Um erro de projeto. O que causa o erro de projeto? É você contratar profissionais mal qualificados. Poxa, então você vai ter que conversar com a sua área lá da gerência de integração para que eles contratem profissional altamente qualificado, desde que isso não impacte no custo do projeto, né? Porque você também não vai contratar um especialista que ganha 15 mil por mês, sendo que você tem uma pessoa que consegue desenvolver um bom trabalho, atende as suas expectativas por uns 6, 7 mil por mês. Então você contrataria, obviamente, aquilo que atendesse às suas expectativas para diminuir, ou seja, para gerar uma resposta a esse risco. É uma ideia. Obrigado. Bom, então daí essa resposta aos riscos, daí seria então justamente o que aconteceu depois que o projeto começou a ser executado, então. Exatamente. Você faz uma tratativa anterior, né? Você pode, antes ainda de começar o projeto, você fazer uma tratativa anterior, justamente tentando, antes que os riscos ocorram, antes que o processo, alguns riscos, né, você tem que fazer essa tratativa anterior, antes que o projeto comece a rolar, você tem que ter uma certa resposta a eles. E durante, você pode dar uma tratativa também aos riscos que podem ser inerentes à própria execução do projeto. Legal. Bom, e como que funciona? Bom, então, lá na Nintendo, por exemplo, Mário, então vocês devem fazer, por exemplo, existe de repente alguma coisa que nem o Gordon comentou, tipo algum registro assim, que vocês fazem desses riscos em alguma etapa? Como que vocês fazem para acompanhar esse registro e ver as respostas a esses problemas? Então, nas etapas anteriores, né, que foi comentado antes do intervalo, cria-se um documento chamado Registro dos Riscos. Então, na etapa de resposta, na etapa de identificação, provavelmente. Na identificação é gerado esse documento. Tá? Aí, na etapa de resposta aos riscos, esse documento serve como ferramenta de análise para uma determinada resposta, que seria a nossa saída. Entendi. Então, daí vocês vão acompanhando, vocês devem ter provavelmente alguma realimentação para vocês verem o que está acontecendo no mercado, o que vocês tinham proposto antes, e para vocês tentarem acompanhando para ver o que seria mais ou menos isso? Principalmente na etapa de monitoramento e controle, essa etapa continua desde que o projeto esteja pronto, mas ela continua. É feito pesquisa de mercado para ver se não alterou alguma que o pessoal quer. De repente tem alguma nova oportunidade dentro do mesmo produto que vocês estão vendendo? Sim, é preciso uma regulamentação e auditorias. Auditorias na parte do projeto,
pode ser tanto internas quanto externas, para verificar o andamento. Então daí nesse caso, como vocês tinham comentado no começo, as entradas daí para esse bloco, pelo que entendi, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, as entradas daí seria esse registro de riscos que tinha sido feito lá no começo. Aí as existem algumas ferramentas de pesquisa de mercado ou de recall, alguma coisa assim, para vocês verem o que está acontecendo, o que vocês tinham planejado, o que está acontecendo. E daí uma reavaliação ou uma redirecionamento nesse registro de risco, daí seriam as saídas, seria mais ou menos isso. Cada uma dessas etapas anteriores, elas podem ser realimentadas durante o processo, né, para que você possa alterar o seu foco para um risco mais eminente, que possa te causar um grande dano. Sempre com o objetivo de deixar a empresa no market share, né, que é a participação ativa da empresa no mercado. Sempre visando, porque imagino que vocês devem ser uma empresa, né, que a gente tinha comentado bem, que trabalha bastante com a parte emocional das pessoas, então acho que deve ser bem importante manter isso. E a empresa de vocês deve ter que trabalhar para manter uma reputação para que vocês consigam outras, e manter o sistema enxuto para que vocês consigam vencer as licitações e conseguir esses novos projetos. Exatamente. Legal. Bom, então vocês têm essas respostas a esses problemas, a esses riscos, e aí então vocês sabem que aconteceu alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa, e como que vocês agem em relação a essas respostas, como que vocês fazem o controle dessa saída, dessas respostas que vocês proporam? Porque se no primeiro momento, na identificação dos riscos, vocês criam esse registro de riscos, lógico que é antes do projeto ser criado, e agora depois que o projeto está em prática é outra coisa, mas existem falhas. E existe algum tipo de monitoramento ou controle para que vocês mantenham esses registros e o produto de vocês em dia? Seguindo as etapas que a gente trabalha, né, se você for ver bem, a próxima etapa é justamente essa, você fazer um monitoramento, né, dos riscos que a gente citou anteriormente, né, os riscos que foram indicados, e esse monitoramento ele é feito da seguinte maneira, através de feedbacks, reuniões, a gente vai seguir a gente vai dar uma olhada se cada um está cumprindo a sua parte no processo de tratativa desses riscos, né, e ver se está surtindo resultado. Se não está surtindo resultado, a gente faz uma alteração até no próprio processo de resposta ao risco. Então vocês têm algum tipo de realimentação? Exatamente, a ideia da realimentação é você ter uma resposta, daí você faz um monitoramento dessa resposta. Se ela não está surtindo efeito, você tem que criar uma nova resposta, né, para que você possa tratar aquele risco da melhor maneira. Dali por diante também você continua monitorando até o fim do projeto e em alguns casos você tem que ficar monitorando até posterior, né, para garantir que esse risco não ocorra. E como uma ferramenta para fazer essa análise dentro da própria empresa, porque daí ficaria meio difícil, de repente, as pessoas da própria empresa fazerem uma análise dizendo ali, eu errei nisso, ou o meu amigo, o meu colega errou naquilo. Então eu acredito que deve ter algum tipo de auditoria interna para fazer isso, alguma equipe de pessoas. A auditoria é uma das boas ferramentas para essa parte do processo. Você justamente ver se cada um está cumprindo a parte que foi combinada lá no começo durante o planejamento do risco, né? Não só nessa etapa, em todas elas você pode auditar para... E Mário, como que funciona lá no Não Entendo? Vocês também têm auditorias? Porque vocês devem ter uma cobrança bem forte do pessoal de vendas, de finanças, para manter o market share de vocês bem alto. Gostaria que você comentasse um pouquinho, né? Não sei se é isso que acontece, o que você poderia falar sobre isso? No nosso caso também, talvez eu esqueci de citar antes, mas é uma reunião pessoal de marketing, também foi muito importante, né, para a propaganda mesmo do nosso produto. E com relação a isso, a gente está sempre verificando o que os consumidores, né, estão querendo e sempre procurando dar mais emoções aos nossos jogos, né? A gente faz muitas reuniões com alguns fornecedores também, dando ideias de jogos para serem fabricados. Legal. Nossa, eu acho muito interessante isso, você ter toda essa equipe trabalhando em conjunto e você vê, o objetivo sempre, né, no teu caso, né, seria garantir essa participação dessas pessoas, né, a participação do teu produto lá, que as pessoas comprem o seu produto, e no caso de vocês a garantia que vocês vão conseguir cumprir, né, com que aquele orçamento que vocês
devem ter ganho a licitação, ou de repente alguns outros projetos particulares que vocês pegaram. Eu acho isso bem interessante, assim. Bom, legal. Eu gostei de conversar com vocês. Pessoal, me desculpa, mas já está chegando no final do programa. Eles vão ter que ir embora. Eu gostei muito de conversar aqui com esses dois participantes. Então, nosso programa vai ficando por aqui. Então, eu conversei aqui com o Mário Bros, ele veio comentar sobre a Não Entendo, sobre uma aplicação do maior projeto que ele trabalhou lá. E comentando também sobre todas as etapas e como funciona o sistema. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo e a gente se vê no próximo semestre.